Take 1, episódio 4, com Maurício Brito. Seja muito bem-vindo à Sombra da Árvore, um lugar de contar histórias, inspirar e conectar pessoas. Meu nome é Leninha, eu sou a idealizadora desse projeto. E eu conheci essa pessoa que está aqui ao meu lado tem 3 dias. Eu recebi de presente de aniversário um grande presente. Minha grande amiga, Melina, falou assim, Leninha, eu queria te dar um presente. Uma sessão de tarô, gente. Eu vou aprender os termos aqui na árvore, porque é tudo muito novo para mim. Eu falei, nossa, Melina, será? Mas como eu estou muito aberta para o novo, eu falei assim, vamos lá. E essa sessão durou 1h30 e ela foi fantástica. E o que mais ficou marcado para mim foi o quanto me foi aberto para assim, escuta a sua intuição. Eu falei, tá bom. Vamos lá escutar essa intuição, ter momentos de pausa, de serenidade, que são muito difíceis para mim. E no outro dia eu falei assim, vou sentar e escutar mais uma vez essa intuição. E essa intuição falou assim, chama ele para a árvore. Eu falei assim, meu Deus, então já que é para chamar, eu vou obedecer. Mandei essa mensagem para ele e ele topou, assim como acontecem as coisas na árvore. São assim, está aqui ao meu lado, Maurício Brito. Prazer. Simples assim, não temos roteiro, temos o que vier. É isso aí. Quem é você, Maurício? Você é presente para as pessoas. Eu sou Maurício, 61 anos, 4 filhos, uma neta. Né? A minha formação é em administração de empresas, mas eu tenho uma pós-graduação em psicologia analítica, né? A psicologia profunda de Carl Gustav Jung. Que eu quero que você fale muito aqui, porque é o que eu mais gostei. Isso. E trabalho com o tarô, me dedico ao tarô há cerca de 7 anos. Né? Até então eu trabalhava em empresas, em áreas comerciais, de marketing. E há cerca de 8 anos eu me dedico ao tarô, exclusivamente ao tarô. Mas eu estudo o tarô há 29 anos. Né? Quando inaugurou a antiga universidade, a Unipaz, lá em Brasília, que chamava antigamente a Universidade Holística, né? Depois que passou para a Universidade Internacional da Paz, ela foi inaugurada em 1989. Em 91, eu fui fazer um curso com o professor Pierre Weil e conheci a minha mestra de tarô lá. Foi paixão à primeira vista, porque ela me mostrava as cartas e, para mim, as cartas tinham movimento. Eu fiquei intrigado com aquilo, que eu nunca tinha ouvido falar. E, desde então, nunca deixei de estudar, de me desenvolver, né, com o tarô. E há cerca de 7 anos atrás, o meu filho mais velho do segundo casamento, o Ravi, me incentivou a deixar o mundo corporativo que estava me fazendo mal, né? Peraí, vamos voltar tudo que eu quero entender. Primeiro, Ravi, você vai ter que vir para a árvore. Não tem jeito, sinto muito, já estou curiosa. Mas assim, eu queria voltar lá nessa relação de uma pessoa que fez administração, fazer psicologia analítica. Volta tudo. Assim, porque a intenção era que fosse para o mundo corporativo. Me explica essa mistura. O meu terapeuta na época, o Cacá, ele me falou o seguinte, Maurício, ou você se dedica em algo que você vai desenvolver a sua intuição, a sua sensibilidade, ou eu vou ter que te mandar para um psiquiatra para você tomar remédio controlado. Né? E ele era uma pessoa muito presente, nos tornamos grandes amigos. Lília é psicóloga também. Ai, adoro. Né? Então, aí ele fez uma matrícula nesse curso de tarô com essa pessoa e, coincidentemente, eu encontrei essa pessoa na Universidade Holística. Pois é. E aí eu falei, bom, eu acho que é um bom caminho. Né? E o Cacá, Antônio Carlos Pucca, ele é uma pessoa muito sensível, ele é um psicólogo, é um terapeuta corporal, né? Então, eu fiz terapia com ele durante 5 ou 6 anos, Lília também fez um bom tempo. Então, eu resolvi fazer em função disso, né? E sempre estudava tarô. Eu andava de terno, sempre com o tarô no bolso. Gente, isso é muito divertido. E aí, as grandes decisões, né, eu precisava tomar, eu consultava o tarô, né? Mas assim, eu que fui leiga lá, deixa eu te falar, leiga, não sabia o que eu ia encontrar. Aberta ao novo. O que é o tarô? O tarô é um oráculo que é capaz de trazer do inconsciente dicas e situações e reflexões, inspirações muito úteis para o nosso cotidiano, para a nossa parte consciente da vida. Esse oráculo,
ele nasce, ele se destaca mais durante a Renascença. Lá pelo século XIV, século XV, ele aparece com esse formato que tem hoje, de 78 cartas. Né? Então, é um oráculo que contém os 22 principais arquétipos da humanidade, né? Arquétipos que formam o inconsciente coletivo, né? Da humanidade. Ele contém esses 22 arquétipos e ele contém também uma linguagem simbólica para poder extrair do nosso inconsciente, da nossa parte mais inteligente, dicas, situações, facilitar nas decisões e uma série de questões assim. Tem pessoas que utilizam o tarô e outras variações do tarô para poder fazer previsões, né? Para poder fazer adivinhações. É válido também. Né? O trabalho da cartomancia é um trabalho muito antigo e até hoje muito valorizado. Né? Começou antes disso, no século XIII, com Madame Lenormand, que tinha um baralho parecido com o baralho que nós jogamos cacheta, né? De 54 cartas, no caso dela tem 36 cartas, mas com aquela estrutura. Só que o tarô, além dessas 50 e poucas cartas, ele tem os 22 arcanos maiores, que são equivalentes à parte mais espiritual da nossa vida, aos arquétipos que nós experimentamos na nossa caminhada, que nós desenvolvemos e ressignificamos. Né? Porque todos nós temos todos os arquétipos e tem uns que são mais evidentes? Isso, nós fazemos parte desse inconsciente da humanidade, né? O que Jung chamou de inconsciente coletivo. Freud trabalhou, né, o consciente, o inconsciente, o id, o ego, o superego. Ele dividiu isso talvez em 5 grupos diferentes. Jung simplificou, porém é mais profundo. Você tem o inconsciente pessoal, que foram coisas que você já viveu e que se tornaram lembranças, né? E o inconsciente coletivo, que você herda, que você faz parte, né? Desde os seus ancestrais mais longínquos, trazem essa construção de significados. Então, esse inconsciente coletivo, ele é formado por ideias arquetípicas, né? São matrizes onde nós vamos construir os nossos significados. É como se você tivesse um chassi, né? E aí, em cima desse chassi, você vai construindo os seus significados, os pensamentos. Né? Então, Jung chegou a enumerar 16 arquétipos. Né? O arquétipo do herói, o arquétipo do pai, da mãe, do professor, né? O arquétipo do velho sábio e assim por diante. Mas o tarô, já desde do século XIV, ele traz 22 arquétipos. E o principal arquétipo é o arquétipo do ser humano livre, o arquétipo da liberdade, que é o louco. Ah, que eu adorei. Tarô, que é quem experimenta essa jornada do tarô. Né? É quem senta embaixo do árvore e começa a contar a história também? Exatamente. É quem aproveita essas oportunidades para viver essa experiência e poder compartilhar com todos, né, uma experiência que ele vive. A gente pode falar esse inconsciente coletivo hoje, sabe assim, tipo um iCloud do universo? Exatamente, uma nuvem universal. Que a gente capta. Mas a gente capta, eu queria te fazer uma pergunta assim, quem senta com você? Porque eu vou te falar da minha experiência. Eu ganhei o presente na sexta, meu aniversário era na segunda. Só que eu adoro aniversário. Então eu começo a celebrar antes. E aí, na sexta, quando eu ganhei o presente, eu comecei assim. Primeiro eu falei assim, Melina, é o seguinte, eu quero presente, mas eu quero pra segunda. Porque quando eu quero, eu insisto. Ela acha difícil você conseguir. Não me fala que é difícil uma coisa, porque que eu fico querendo conseguir. E aí, eu comecei a conversar com você, sem te conhecer, com a situação, assim, desde sexta. De me conectar, porque eu acredito também numa energia espiritual, na energia do momento. Então, assim, que se apresentasse o que de fato eu precisaria ver. E foi muito bacana. Foi muito tempo, nem vou falar quanto tempo aqui, porque, né? Porque a pergunta é, a sua abertura com relação a outra pessoa que está ali, ela depende da abertura dela também? Isso limita o tempo, não limita? O tempo nunca ultrapassa muito 1h30, é um pouco mais de 1 hora, né? Mas, no meu caso, quando eu estou fazendo uma abertura, o que eu preciso de ter é entrega. Eu desligo o celular e fico concentrado com aquela pessoa. Por isso que eu falo que pode ser presencial ou online. Porque essa entrega, é esse olhar. Né? E a pessoa que está ali na frente,
ela tem que entrar com um misto de entrega, de menos ceticismo, né? E mais observação. Sim. Entendeu? E a coisa acontece, né? A magia do tarô, ontem eu fiz uma live para a Unipaz, eles me convidaram, porque ontem não, anteontem, é o dia do Halloween, né? O meu dia. Pois é, para falar sobre a magia do tarô. E a magia do tarô é essa, né? A Lília me lembrou bem, nós conversando sobre a live, que é essa sincronicidade. O encontro que acontece entre duas consciências não é por acaso. Não. Né? Se em todos os livros divinos, todos os livros sagrados, tem aquela expressão de que nenhuma folha abandona uma árvore se o divino não estiver presente, imagina o encontro de duas consciências. Né? Então esse encontro precisa ser honrado, precisa ser vivido com amor, com entrega. E é isso que eu faço. Que legal. Né? E a intenção é olhar para os símbolos que eu estudo há quase 30 anos e extrair dos símbolos um significado que tem a ver com o seu momento. Né? Aí que vem a intuição. Eu costumo dizer que o tarô não é uma enciclopédia de informação, é uma ferramenta para desenvolver a intuição. Né? O professor Pierre Weil, que escreveu aquele livro O Corpo Fala, que é o fundador da Universidade Holística, depois da Universidade Internacional da Paz, ele fala no livro dele, não O Corpo Fala, mas um outro livro, que quando ele é psicólogo, quando a terapia alcançava um nível mais assim de desinteresse, ele sempre propunha uma abertura de tarô, que ele era tarólogo, para que a pessoa se reconectasse ao seu caminho, né? Ao que ele chamou do caminho do louco, né? Dessa jornada do louco. Você falou no dia uma frase que eu não sei se você vai se lembrar, mas eu queria muito que você se lembrasse, do Jung sobre o livre-arbítrio. Ah, sim. Eu adorei aquela frase. Porque nós pensamos que nós somos todos donos do nosso caminho, né? E podemos tomar decisões. Controlamos tudo, né? E Jung define o livre-arbítrio quando você faz alegremente aquilo que precisa ser feito. Né? Esse é o livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio. É livre pero no mucho. Exatamente. Nós temos um amigo, um grande amigo, que é astrólogo lá em Pirinópolis, o Tato Neves, que ele fala assim, eu morro de rir com o livre-arbítrio, né? Porque eu fico pensando no leonino usando o livre-arbítrio. Ele vai ficar todo vistoso. Um canceriano usando o livre-arbítrio, chora. Como que é o escorpiano usando o livre-arbítrio? Com energia, né? Ótimo. É isso que eu quero. Tentando dominar, né? As situações. Não, imagina, eu? Nossa, jamais. Eu não vim preocupada com quase nada aqui. Eu vim preocupada com tanta coisa, querendo dominar tanta coisa, até que por fim eu falei assim, deixa eu te falar, você não domina. Exatamente. Aí eu só pus assim na cabeça que o tempo assim, falei, vai chover, eu pensei, ai, não vai gravar. Não, vou gravar, nem que seja com chuva. Eu mudo o lugar, porque eu sou uma escorpiana teimosa, mas que anda aceitando. Então, assim, eu quero que você me fale, nós vamos tirar um tarô para a árvore, claro, né? Não tem como. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho mais de Jung, porque eu não sei se eu estou falando besteira, mas ele tinha um componente espiritual que o Freud não tinha. Estou falando besteira? Não, não é besteira. Jung, ele na época ele foi taxado de místico, né? Tanto que ele escreveu o Livro Vermelho entre 1913 e 1928, e esse livro ficou num cofre, num banco em Zurique, até 2009. Nossa. Só em 2009 que o neto dele fez a edição desse livro, em cima do Livro Vermelho, que foi o meu trabalho, meu TCC, que é buscando algumas coincidências entre a teoria da psicologia analítica e o tarô. Então, nesse livro, ele fala que é o inconsciente dele por escrito, que são desenhos dele, né? E aí a gente nota que se Jung quisesse ser um artista plástico, ele teria uma carreira maravilhosa, porque os desenhos dele são primorosos, né? E quando ele fala que é por escrito, ele desenhou os sonhos que ele tinha, né? Porque toda a psicologia analítica ela é muito baseada nos sonhos, que é uma expressão do nosso inconsciente, tal como o oráculo tarô, né? Então, e ele escreveu todo em alemão, em letras góticas. Nossa. A bico de pena, né? Um livro grosso, um livro desse tamanho, ele é um formato diferente. Veja, em 1913,
ele esteve junto com Freud, estudando junto com Freud. Freud era 19 anos mais velho que ele, né? Então, Freud nunca teve um filho homem. E o pai do Jung foi sempre muito ausente, era um clérigo, uma pessoa muito ligada à religião evangélica, né? E era muito ausente. Então, ali foi um casamento de um pai com um filho, alguma coisa assim. Só que quando Jung começou a trabalhar um conceito fundamental na teoria dele, que foi a libido, para Freud a libido tem uma questão meramente sexual, e para Jung libido significa energia psíquica. Né? Quando eles começaram a trabalhar na teoria e ele na teoria dele, ele viu que não ia dar certo aquilo. Né? Aí ele foi tentar com Freud um certo alinhamento. Freud falou: você não está entendendo, meu caro. Aqui eu sou o professor e você é o aluno. Né? A última palavra é minha. E com muita dor, ele entrou em depressão quando ele precisou se afastar de Freud. Né? Mas ele começa a ser tratado como um místico ou espiritual quando ele estabelece 4 funções psíquicas para o ser humano. A função pensamento, a função sentimento, a função sensação dos 5 sentidos e a função intuição. Isso em 1920, imagina. Nossa Senhora, místico, fogueira. Né? É intuição, libido, força de vontade. Isso não existe, né? E é uma função importantíssima. Coincidentemente, o tarô, os 4 naipes do tarô, equivalem-se às 4 funções psíquicas estudadas por Jung. Então, Jung foi tratado como um místico, como mais espiritualizado, injustamente. Hoje a ciência já comprova, né? A partir final dos anos 80, a neurociência comprova que mais de 90% das nossas decisões e reações são inconscientes. Né? Deixa eu colocar aqui. Então, a impressão, o que eu observo, né? O meu cunhado, Pedro, ele é filósofo, doutor em Hegel, e ele hoje é coordenador na UFG da parte da psicologia, mas só na parte de mestrado, mestrado e doutorado em psicologia. Ele falou que ele nunca viu tanto interesse por Jung atualmente. Né? Então, a impressão que eu tenho é que o que foi Freud para o século passado, Jung será para esse século. Até o final desse século, nós estamos falando assim, ó, Jung, como é que é? Freud explica, Jung explica. Né? Então, para a época, ele foi considerado como espiritual ou como místico em função do que estava disponível para os seres humanos naquela época. Sim, sim. Né? Porque ele trouxe essa questão da libido, essa questão da transpessoalidade, essa questão da espiritualidade. Ele tinha uma filha que era astróloga. Nossa, né? mas que bacana. Totalmente à frente do tempo. Isso. Ele escreveu um livro que se chama O Segredo da Flor de Ouro, que é um livro sobre o taoísmo. Né? É um livro que ele fez o prefácio do I Ching, da tradução do I Ching. Olha, você está me deixando ansiosa, porque hoje eu estou pensando um monte de gente que eu tenho que trazer e um monte de livro que eu tenho que ler. Tá difícil. Vamos precisar de outro tarô. Tem um amigo dele, o Richard William, que fez a tradução do chinês arcaico para o alemão do I Ching. E Jung fez o prefácio desse livro, dessa tradução. Olha, o prefácio vale o livro. Pode comprar o I Ching, que é um livro caro, grande. Eu ganhei o I Ching de uma paciente. Pois leia o prefácio. E aí, então eu vou ler, porque ele vem num tecido de seda, tem toda uma... E ela falou, abra e leia, mas sinceramente eu ainda não consegui entender o que ele está falando para mim. O I Ching, ele é muito profundo. Nesse livro, O Segredo da Flor de Ouro, ele tenta explicar um pouco essa simbologia oriental. O tarô não, o tarô é uma simbologia ocidental. Nós colocamos aqui, foram colocados aqui símbolos que nós compreendemos na nossa cultura. E lá é uma simbologia oriental, né? Que é um pouco longe, mais ou menos. Muito profunda, né? Muito então, Jung, ele explorou muito o I Ching como um oráculo, né? Que bacana. E tem uma foto na internet do Jung olhando assim para a carta de tarô, mas é uma montagem. Na realidade, ele nunca olhou para o tarô. Ele olhou para aquelas mandalas que no Oriente eram muito comum, como uma forma meditativa. Né? E ele trabalhou muito o símbolo do Yin e do Yang, tanto que toda a teoria dele
tem essa polaridade, né? A própria tipologia humana está sendo definida pela introversão e a extroversão, que foi calcada no movimento do coração, de sístole e diástole, né? E o tal nada mais é que o caminho do meio de uma forma simplista. Isso. Que é bailar entre as polaridades, né? Aquele pêndulo que não vai nem para cá nem para cá e ele tenta ficar no meio. Isso, ele constrói esse equilíbrio, mas juntando as polaridades, Sim. não separando, não abrindo mão de uma. Ele é dinâmico. Exatamente. É um equilíbrio dinâmico. Exatamente. Antes de você abrir o tarô para árvore, eu só quero mais uma coisa que você me falou que me marcou demais também. Sobre aquele negócio da gente... Uma parte da vida da gente, porque eu senti isso muito... 40 anos e mais um pouco. Eu fiz 45 e a partir dos 40 eu senti isso muito. Uma metade da vida a gente faz para os outros e a outra metade você faz para você. Isso. Eu quero que você fale sobre isso, que você usou o termo mediático. Metanoia. Metanoia, quero que você fale sobre isso. E depois eu quero que você me fale assim, isso existe umidade? Porque eu achei os 40 anos muito que foi um marco. Ou isso é uma questão pessoal, que às vezes isso acontece antes, ou porque eu fiquei muito com a impressão assim, nossa, é tão bom esse negócio da gente preocupar mais com a gente, que é libertador. Por que a gente não faz antes? Meu Deus. É isso mesmo. Vamos lá. O metanoia é um conceito junguiano muito importante também, que Jung fala que perto dos 45 anos, isso depende de pessoa para pessoa, né? Mas próximo aos 45 anos, você se prepara para a segunda metade da vida, né? Então, é um momento para você deixar para trás uma série de preconceitos, e estabelecer um modelo mental, um modelo emocional diferente para essa segunda metade da vida. Não só para você seguir mais leve, mas para você se adaptar ao momento que você é mais madura e etc. Né? Isso foi tão interessante porque durante o meu curso, esse foi um assunto que eu não explorei muito, mas Lília, que é psicóloga, se interessou e fez uma resenha do livro, que é um livro de uma pós junguiana, que fala sobre a metanoia, um americano, James Hollis, que é um livro bastante interessante. Lília fez uma resenha porque é um assunto que ela utiliza muito nas terapias dela, porque ela se especializou mais, ela tem um grupo que chama 40+, são um grupo de mulheres acima de 40 anos. Mediante o tarô, a tradição tarológica nos traz o seguinte, do 0 aos 13 anos é a nossa infância, né? Durante essa infância, nós encontramos alguns aprendizados, o que no Oriente se chama de karma, né? A palavra karma significa ação. Ação que nós precisamos tomar para aprender algo, né? Dos 13 aos 25, um outro karma, outros aprendizados que são necessários para que você continue a sua escalada evolutiva. E esses arquétipos a gente calcula baseado no nome original da pessoa, no nome de batismo, registro, e na data de nascimento dela. Então, tem um arquétipo que a pessoa precisa aprender do 0 aos 13, dos 13 aos 25, outro arquétipo, dos 25 aos 35, o terceiro arquétipo, para você aprender. E dos 35 aos 45, você começa a entrar em contato com seus dharmas, que são as graças que você recebeu do divino para ter mais conforto e alegria para viver. Aos 45, além de entrar em contato com o seu dharma principal, você entra em contato com o seu propósito de vida. Nossa. Entendeu? E é um arquétipo. No meu caso, o arquétipo que influencia, que é um dharma importante para mim, e que é o meu propósito de vida, é o arquétipo do velho sábio, do eremita, a carta número 9 do tarô, né? Então, o aconselhamento. Então, eu brinco com a Lília, que tem aquele ditado, né, que se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Eu vendo conselho. Adorei! Tá tudo certo! Tá tudo certo. Então, eu vivo de vender conselhos, adorei. Né? Porque o velho sábio o eremita é o velho aconselhador do tarô, aquele que aprendeu não nos livros, mas por experiência. As experiências dos meus 60 e poucos anos e também as experiências da minha ancestralidade.
ou para quem é reencarnacionista, as experiências de vidas passadas. Né? Que a gente consegue acessar e dizer para a pessoa, não vai por aqui não, bobo. Pega esse atalho aqui que você vai mais tranquilo. E essa é a verdade. E os ancestrais são muito bons nisso, né? Porque eles estão enxergando lá de cima. Exatamente, já viveram. Eu já passei por esse caminho. Já apanharam, né? Adorei. Nós vamos fazer um tarô para a árvore? Tem como? Ao vivo claro, e a cores? Ao vivo e a cores. Mas leia o prefácio, que aí você vai entender o que é o I Ching. O I Ching você tem que fazer como uma bibliomancia. Todos os dias. Não precisa ser todos os dias. Você tem uma questão, você abre e ele responde. E lá no final, o último capítulo, o último parágrafo, é sobre uma síntese. Porque se você for ler o texto todo, você não vai entender. É muito profundo. Tá vendo? Então, muito bem. Como que é? Separa o baralho em 3 pedaços. Isso. Junta tudo e me devolve. Perfeito. Gente do céu, ao vivo e a cores. Muito bem. Agora, você escolhe 6 cartas e vai me entregando, por favor. Isso. Quatro, 5 e a última aqui. Se aparecer o louco aqui, eu vou ficar com ela. Juro que eu vou. Olha ele aí. Não é possível. Tem lógica. Perfeito. Essa é uma simbologia da estrela de Davi, né? A estrela do Mestre Jesus, que tem um triângulo voltado para baixo, para a materialidade, e um triângulo voltado para a espiritualidade, né? Primeiro, a carta do centro nos revela que a nossa árvore, tem a ver com uma escolha amorosa, afetiva. Esse é o arquétipo das escolhas. Veja, quando escolhemos somente com os processos mentais, a gente fica sempre preso a uma outra opção. Nós temos dificuldade em renunciar a outras opções. Agora, quando escolhemos com o coração, a gente não corre risco de virar estátua de sal, né? De ficar olhando para trás. Nós seguimos com o coração pleno, né? Então, essa simbologia no tarô está no arcano 6 dos enamorados, né? Dizendo para os amantes que se você sente amor, siga o seu caminho, mas ele só deve ser seguido por amor, né? Então, pronto. A escolha aqui é uma escolha afetiva, amorosa. Nós estamos diante das infinitas possibilidades de construir reflexões importantes para tirar o ser humano dos processos emocionais mais complexos, dos processos emocionais, da confusão emocional do nosso dia a dia, né? Esse seria o aspecto mais material que você vai conseguir junto com as pessoas, fazendo essas reflexões aqui debaixo da árvore. Essa é a intenção. Interessante. Tá, me dá uma carta para esse 7 aqui, por favor. Perfeito. Quando você tira as pessoas, quando você contribui com o mundo, para que o mundo compreenda os processos emocionais como válidos, você se torna uma mensageira dos mistérios da vida, né? Essa mensageira que pode agregar valor na caminhada de cada pessoa que assiste os seus vídeos, né? E espiritualmente, vamos ver o que sai aqui. Olha só, espiritualmente você traz aqui a sua verdade com amor. Essa é a carta da assertividade. Não é de acerto, é de asserção, né? Assertividade é quando nós conseguimos falar a nossa verdade com amor, né? E não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque é a única forma do outro entender. Nós estamos numa existência, num planeta, num sistema onde o amor impera. O amor é a única moeda. É porque as pessoas não descobriram ainda, né? Todo mundo pensa o contrário. Mas tudo que é feito com amor, por amor, isso as pessoas compreendem e vão para frente. Que faz a gente elevar a consciência, que o amor é o único fator que faz com que o outro nos compreenda, né? Nós nos tornamos um exímio comunicador. Essa é a verdade. Então, quando você, aqui na árvore, trabalha essa questão da sua comunicação com
com a facilidade de comunicação que você tem, com a criatividade que você tem, o que acontece é que você expande os horizontes das pessoas. E essa expansão, ela é tão significativa porque traz o entusiasmo que a pessoa precisa para a vida. Então, agora ficou claro para mim que pode ter certeza que uma dos seus méritos, dos seus legados, é de ofertar para a pessoa a energia de vida, a libido, a vontade para ela continuar, né? O entusiasmo. O que significa entusiasmo? Deus dentro de si, né? Para que a pessoa continue. Então, fazendo aqui os paralelos aqui, ó, o louco, ele tem aqui esse lugar de descontração, de liberdade, mas organizado, né? Sistematizado, né? Eu fiquei admirado da sua organização, né? Do seu convite, de tudo como é que funciona, né? Todo um ritual envolvido, É né? um ritual, isso aí. E essas reflexões propostas aqui é que geram essa possibilidade dessa assertividade, de trazer essas novidades, né? E trazer essa comunicação com amor. Gente, Né? mas eu adorei. Perfeito. Então, a árvore está no caminho certo? É uma boa pergunta. Tira uma carta. Olha só, eu não vou perguntar mais nada. Vamos lá. Perfeito. Não só está no caminho certo, como a árvore é uma atitude de coragem. Olha essa palavra, coragem. Agir com o coração, que tem a ver com esse aqui, né? Com os enamorados. A torre nos dá a oportunidade de desconstruir significados antigos, dolorosos, ou que nos reprimem, e reconstruir significados mais amplos e mais ligados ao sagrado, ao divino. Então, quando você tem a coragem e a ousadia de fazer esse trabalho, você tem a oportunidade de desconstruir, né? É uma atitude, sem dúvida nenhuma, disruptiva. Adorei. Muito bom. Maurício, eu gostei demais. Vamos, me dá um presente que eu tenho que dar para ele. Eu vou te fazer uma última pergunta, assim. Claro que se você quiser falar, se você quiser tirar mais cartas, tudo de novo, porque a gente muda a carta de sexta, talvez não seja a carta de hoje. Brincadeiras à parte, eu queria te dizer assim, que foi um presente muito importante que eu ganhei no meu aniversário. Você usou uma palavra velho sábio, porque eu te acho muito jovem, porque assim, eu falo que eu quero viver 150 anos, então 60 a gente está muito jovem. Isso. Então, mas eu diria que eu adorei esse velho sábio, que foi muito, muito bacana a nossa conexão, e que isso eu mandei um monte de gente, porque eu tenho muito isso que você falou. Eu quero que as pessoas, eu já tive a ilusão, a ingenuidade de achar que as pessoas vão sentir a mesma coisa que eu, porque esse entusiasmo eu tenho muito, às vezes tanto que ele me sufoca. Então eu preciso dividir, mas eu queria que as pessoas tivessem entusiasmo. Eu acho muito triste ver uma pessoa sem vida. Olha só. Acho muito triste. E é o legado do seu trabalho. Que interessante, isso, hein? assim, eu quero sacudir e falar assim, tenha vida, porque vida é bom demais. Exatamente. Então eu agradeço muito essa grande parceira, a Melina é uma grande parceira de vida. E um presente lindo que ela me deu e tudo isso que está acontecendo. Mas eu queria fazer uma perguntinha do Maurício, que escolheu um caminho muito novo, que foi totalmente disruptivo, né? Se você fizesse um paralelo desse Maurício antes e do Maurício hoje, foi uma boa escolha? Sabe? Foi uma escolha de sobrevivência, né? Foi uma escolha que tem muitos desafios, né? Principalmente de ordem econômica, financeira, etc. Mas eu não tenho dúvida que foi o único caminho. Que legal. Né? Mesmo porque foi um arquétipo que me influencia muito, é o arquétipo dos enamorados. As minhas opções até hoje foram muito pelo coração. Então, eu já perdi grandes negócios, grandes oportunidades, porque eu sentia que era uma coisa do meu ego ou da minha mente, e eu dizia não. E as pessoas todas me criticavam muito, né? Mas nesse caminho também. Né? A única parceira que eu tenho de fé é minha mulher, que sempre... Eu só fazer stories com ela. Que sempre me incentivou, falou, os meus filhos também, né? Esse é o caminho, você decida com aquilo que você tem aí, né?
e eu não faria diferente. Vamos falar só mais uma coisa? Que você falou, eu me empolguei. Eu comentei com você que eu estou lendo um livro começando, que se chama Siddhartha. Que eu sempre fui uma buscadora nos outros. E aí eu comecei, as coisas estão confluindo assim, para esse livro, está me chamando a atenção, que é um cara, qualquer coisa você me corrige, porque eu estou no começo, que ele conheceu o Buda e falou assim, tipo assim, sua filosofia tem uma falha, vou seguir a minha. Mas assim, que é uma coisa que a princípio, como assim Buda falhou? Mas é porque, na verdade, é dentro de nós, né? Que a gente pegue todas as ferramentas até os 45 anos e depois que a gente construa a nossa filosofia, o nosso Deus interno, né? Exatamente. Não é Exatamente. isso? É isso mesmo. No tarô tem um arquétipo também que me influencia muito, que é o arquétipo do diabo. O diabo foi demonizado pela igreja, ou por algumas denominações religiosas, né? Mas, na realidade, ele é o arquétipo do adversário. O maior adversário que nós temos na vida somos nós mesmos. Né? Então, quando a gente consegue uma filosofia ou uma doutrina que consiga nos harmonizar com o nosso adversário, está tudo certo. Está tudo certo. Adorei. Isso aí. Maurício, esse aqui é uma lembrança que você esteve aqui na sombra da árvore. Que lindo. E a minha gratidão por você ter confiado na árvore em tão pouco tempo. Que eu não acredito que seja pouco tempo, acho que isso aí vem uma comunicação, já estava preparada há muito tempo. Que presente bacana que eu ganhei. Muito obrigada por deixar sua luz estar, o que eu adorei, que me fortaleceu. Eu preciso de confirmações, que isso aqui é uma coisa muito louca, trabalhosa. Mas eu fico muito feliz disso tudo que aconteceu aqui. Eu agradeço também, fico feliz e honrado, viu? E estarei sempre à sua disposição. Ainda teremos muitas conversas. Sem dúvida. Obrigada.